quem vai ganhar, Brasil vai, o que vai acontecer no Brasil, né? Infelizmente a gente está vendo outras coisas também, né? Guerra, destruição, roubo no meu serviço com a amiga, no meu serviço foi roubado, tudo na hora do jogo. Então, além do jogo, quem vai ser campeão, ainda está tendo essas outras coisas, né? Mas, pode começar. Nós vamos estudar hoje saber de dois homens. Vamos falar de dois homens da Bíblia para a gente utilizar como exemplo, né? De que devemos ou não devemos fazer. E vamos ver se seremos campeões ou não, dependendo das nossas atitudes como jovem cristão, tá? Então, primeiro, Davi. Davi, uma passagem, né, da vida de Davi, em uma passagem só, pelo menos 2 mandamentos, ele cometeu 2 pecados, né? Vamos ver então. Não podemos esconder o pecado de Deus. O primeiro pecado, ele cobiçou a mulher do próximo, né? Então, ele estava um dia no palácio e aí ele viu a mulher de Urias, a Betseba, né? E aí se apaixonou por ela. Então, aí qual que é esse pecado mesmo? Qual que é o mandamento? É um dos mandamentos de Deus. Não começará a não cometer adultério, porque ela era casada, né? E aí ele se apaixonou por ela, né? E o que acontece? Urias, a esposa, eu estou contando bem rápido, mas se você quiser ler, tá? A história de Davi está, se eu não me engano, em 1º ou 2º Samuel, tá? Mas aí você pode ver a história de Davi. Vou contar bem rápido. Urias, que é a mulher de Betseba, estava numa batalha, defendendo o povo de Israel. O que ele fez? Ele pediu, porque como ele se apaixonou pela esposa dele, ele pediu para o comandante lá do exército, né, colocar Urias na frente da batalha, quer dizer, no lugar mais perigoso. Para quê? Quem pode me dizer? Para quê? Para quê, Duda? Para morrer. E aí o que aconteceu? Urias morreu, né? E aí ele cometeu mais um pecado, que é não matar. Lembrando, o pecado leva a outro. Quando você comete um pecado, já vem o outro, né? Uma coisa vai puxar atrás da outra. Então, Davi, ele não, nessa hora, ele não fez igual a Raíssa aqui na peça, né? Não, eu vou fugir do pecado. Ela não deu importância para os amigos dela,
nossa, olha aquela lá, entrou onde no serviço, está ganhando, já comprou uma moça, né? E nada. Então José, tudo que ele via lá dos seus irmãos, né? Porque, né, quem não sabe a história de José, depois também lê. E a gente também não vai falar tudo aqui porque é muito grande, mas primeiro, José ele nasceu, né, da esposa preferida de Jacó. Então ele era mesmo preferido do seu pai, ele era uma túnica para ele, e isso causou o quê? Inveja dos seus irmãos, né? E aí ele teve sonhos. Um dos sonhos dele é que ele estava ele e seus irmãos amarrando feixes de trigo, e o dele ficou em pé e os irmãos se encurvaram, né? Mas os irmãos não entendiam, eles achavam que José era, né? E aí ele não era compreendido, até que um dia seus irmãos decidiram: vamos matá-lo, vamos matá-lo. Só que ele estava passando uns compradores de escravo. Não, vamos vender, não vamos matar ele não, vamos vender como escravo. E aí ele foi vendido, e lá, quando chegou lá na casa para ser vendido como escravo, um oficial comprou ele e começou a trabalhar. Diz a Bíblia que ele era um excelente funcionário, ele trabalhava, ele fazia tudo certinho. Só que o que aconteceu? A esposa desse oficial apaixonou por ele. E aí, a esposa um dia foi tentar ficar com ele, e aí o que aconteceu? Ele fugiu da tentação.
significa a palavra resistência? Ninguém? Sabia? Pode falar? Resistência. Um exemplo do chuveiro, tem a sua resistência dentro, né? Ele comporta tudo. Então ele tem que ser resistente. Isso, o chuveiro é forte para aguentar toda a carga elétrica que vai nele, né? Então nós temos que ser resistentes. Será que temos que ser resistentes igual o Hulk? Tá ali, super forte? Então fala assim, né? Tentações. Todos nós estamos sujeitos, qualquer que seja cristão. Ninguém está livre de sofrer tentações. A diferença está na resistência. Vai depender de como que nós vamos resistir. Se vamos ser fortes, se vamos ser fortes, né? Muitos jovens e adolescentes reclamam que passam por muitas tentações, de fato, né? E que são fracos. Mas será que eles têm resistido? Buscam situações que levam à tentação. Por exemplo, vai de propósito, tem uma balada, eu sei que eu vou ser tentada, não é, Dani? Aí eu vou na balada, eu sei que lá tem um alto teor de tentação, que tudo vai me puxar, né? É mais fácil ser puxado do que eu ser, que eu atrair, né? Ele vai para outro lugar, né? Claro. Será que esses jovens, adolescentes, irmãos abrem mão de si ou priorizam suas vontades que não agradam a Deus? Né? Vamos descobrir agora como que anda a resistência de vocês? Dani, você vai me ajudar? Bom, nós temos um objeto aqui. O que será que é isso? Todo mundo sabe, né? Todo mundo faz compra aqui para o supermercado. É uma sacola de pano, né? De papel. Será que esse papel aqui é forte o suficiente para suportar essa água? Quem dá mais, quem dá menos? Quem acha que é? Quem acha que não? Quem não acha nada? Julinha, por favor. Vamos comprovar os fatos, né? A Julinha vai jogar água e nós vamos ver se realmente joga mais. Mas, ó, tá bom. Todo mundo tá vendo? O que começou? Já começou a pingar, né? Então eu acho que não é tão resistente assim. Logo eu creio que ela vai ceder, né? Porque a água já vai absorver todo esse papel. Pode sentar. Uma salva de palmas para a Júlia. Agora nós temos um outro objeto. Olha, uma caixinha de suco derrubado, todo mundo gosta. Quero deixar bem claro que os dois são feitos do mesmo material. Mas será que a resistência é igual ou diferente? Que material é Qual será que é mais resistente? Será que vai mudar a resistência, apesar de ser feito do mesmo material? Vamos descobrir? Yasmin?
Você resiste ou obcede? Que essa daqui cedeu logo, mas essa nem cedeu, né? Então não precisa responder, é só para vocês refletirem dentro de vocês. Aí vai o conselho bíblico, que diz assim, é um versículo da Bíblia, está em 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, toda tentação é humana, toda tentação faz parte, todo mundo sofre tentação. Mas o que acontece? Fala assim no versículo: mas é uma conjunção, né? Deus, porém, entretanto, contudo, todavia, existe Deus que é fiel e não permitirá que seja tentado além das nossas forças. Ou seja, a tentação vem, mas será que vai além das nossas forças? Deus não sabe até onde vai a nossa resistência? Então, o que ele provém o quê? Juntamente com a tentação, ele nos dá o livramento. Em algumas outras traduções de Bíblia falam estar, né? De sorte que possamos suportar. Então, não é desculpa para falar, eu vou pecar, eu vou cair. Se Deus, antes de você pecar, o Espírito Santo já está falando, ó, todo mundo já teve essa experiência? Eu creio, né? Não faça isso, né? Deus já está me alertando, já está te mostrando, já está te dando o livramento. Então, se você caiu, se você pecou, a sua resistência, você não tem resistência, né? Você provou que não tem resistência. Aí tem um trechinho que fala assim: se você resiste à tentação, na primeira vez que surgir, será mais fácil resistir da próxima vez. Se você continuar resistindo, vai ficar cada vez mais confiante e mais fácil resistir. E aquele monstro que você temia já não causa tanto medo e receio assim, como é o exemplo do teatro que a gente fez. Eles me ofereceram cerveja, foi a primeira
verdade? Então nós queremos enfatizar aqui que você é um campeão a partir do momento que você diz não. Bem claro. Tá? É isso. É isso. Gostaram? Amém? Entenderam? Quem quer ser um campeão? Tá bom. Bom, então eu vou passar os recados, não é hora. Espera eu passar? Não? Pode falar? Bom, então depois do nosso culto, né, vai ter os comes e bebes, né? Aí a gente pede assim, antes de ir embora, jovens, ajudem a gente a organizar depois, arrumar a igreja, hein? Tá? Peço a ajuda de todos, tá? Aí hoje é sábado, amanhã tem escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. À noite aqui no Preto, 8 horas o culto. Sábado que vem, nós não vamos ter culto aqui, tá? Nós vamos ter um culto na quadrangular, para todos os jovens convidados. 7 horas? Mas aqui, 7 horas aqui em frente à igreja. Os irmãos puderem ajudar para levar os jovens também, é bom, né? Então, agora nós vamos chamar o pastor para encerrar para nós, fazer a oração final, por favor. Amém, querido? Fique em pé em nome do Senhor. Você é um campeão, que a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que o que? Mais do que vencedores. Vencemos o mal, vencemos as tentações, temos uma resistência espiritual, revestidos de um novo homem que se renova para servir a Deus. Nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Esse teatro maravilhoso que nos transmitiu uma missão gloriosa, né, para dizermos não ao pecado, sim a Deus. Essa época de Copa, deixa eu falar uma coisa para você: não é errado você assistir um jogo de futebol, não. O errado é você perder um culto por causa disso, ou você priorizar o culto por causa disso. A final da Copa do Mundo vai cair no domingo às 6 horas da tarde, né? Se o Brasil for para a final, eu não sei como é que vai ficar lá em Batina, né? Só os crentes vai para o culto, né? Aqui em Rio Preto